Ao estudar o conteúdo dessa aula, o aluno deverá ser capaz de conceituar efeito estufa, identificar os principais fatores de formação, identificar a influência do efeito estufa para a vida no planeta, identificar os fatores de aquecimento global e comparar efeito estufa e aquecimento global. Dá-se o nome de efeito estufa ao fenômeno que resulta na manutenção da temperatura da Terra com pequena amplitude térmica diária. Esse fenômeno recebeu esse nome porque a atmosfera terrestre funciona como o teto de uma estufa de plantas, retendo parcialmente o calor emitido pela Terra. A radiação luminosa que chega à superfície provoca a excitação das moléculas, consequentemente, aquecimento. E essa radiação térmica resultante é emitida pela superfície de volta para a atmosfera. Como a atmosfera contém gases capazes de reter calor, mesmo após a ausência de radiação solar, a atmosfera continua aquecida e o calor vai sendo transferido para as camadas mais externas e a troposfera vai se resfriando gradativamente, até atingir as temperaturas mínimas, um pouco antes do amanhecer. Com a radiação solar incidindo novamente sobre a atmosfera, o fenômeno volta a ocorrer. A atmosfera não se aquece apenas pela radiação térmica emitida pela superfície, mas ao receber a radiação luminosa, parte dessa radiação também é absorvida pelos gases atmosféricos. O Sol também irradia comprimentos de onda na faixa do infravermelho, que também são absorvidos pelos gases atmosféricos. Esses gases, conhecidos como gases de efeito estufa, são principalmente vapor de água e pequenas quantidades de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Funcionam como um cobertor térmico para a Terra, absorvendo calor e aquecendo a superfície, mantendo condições favoráveis à vida. Esses são os principais gases de efeito estufa. De acordo com informações da NASA, a maioria dos climatologistas concordam que a principal causa da atual tendência de aquecimento global é a expansão humana do efeito estufa, aquecimento que resulta quando os gases de efeito estufa aprisionam mais calor irradiado da Terra para o espaço. Certos gases de longa vida, que têm grande permanência na atmosfera e não respondem física ou quimicamente às mudanças de temperatura, são descritos como gases capazes de contribuir para a mudança climática. Gases como vapor de água que respondem física ou quimicamente à mudança de temperatura são vistos como feedbacks. O gás de efeito estufa mais abundante e importante atua como um feedback para o clima. Aumentos de vapor de água contribuem para o aquecimento da atmosfera, mas a formação de nuvens e precipitações contribui também para o resfriamento, sendo, portanto, um dos mecanismos de feedback mais importantes para o efeito estufa. O dióxido de carbono ocorre em pequenas concentrações, entretanto, é muito importante para a atmosfera. É liberado através de processos naturais, tais como a respiração dos seres vivos, a decomposição de matéria orgânica, as erupções vulcânicas e por meio de atividades humanas, como o desmatamento, a mudança de uso da terra e queima de biomassa e combustíveis fósseis. Os seres humanos têm aumentado a concentração de CO2 cada vez mais. Este é o mais importante gás de longa duração, forçando a mudança climática. É um gás hidrocarboneto produzido tanto por meios naturais como por humanos, incluindo a decomposição anaeróbica de resíduos, a agricultura, a digestão de ruminantes e a produção de esterco. Numa base por molécula a molécula, o metano é um gás com efeito estufa muito mais ativo do que o dióxido de carbono, cerca de 25 vezes mais. O óxido nitroso é produzido por práticas de cultivo do solo, pelo uso de fertilizantes à base de nitrogênio, bem como as queimas de combustíveis fósseis e biomassa e produção de ácido nítrico. Os compostos sintéticos inteiramente de origem industrial, usados em uma série de aplicações, contribuem para a destruição da camada de ozônio. Atualmente estão amplamente regulamentados na produção e liberação para a atmosfera, por um acordo internacional. Sua eliminação completa está prevista para ocorrer em 2040. As atividades humanas estão potencializando o efeito estufa natural. Ao longo do século XX, a queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, aumentou a concentração de dióxido de carbono. Isso acontece porque o processo de queima de carvão ou óleo combina carbono com o oxigênio do ar para fazer CO2. O desmatamento de terras para agropecuária, atividades industriais e outras atividades humanas, tais como o uso intenso de automóveis movidos a combustíveis fósseis, tem aumentado as concentrações de gases de efeito estufa.
A Terra se tornará mais quente. Algumas regiões podem adaptar-se às temperaturas mais quentes, mas outros não. O aumento da temperatura provavelmente levará a maiores taxas de evaporação e precipitação global, porém, é variável regionalmente, com algumas regiões tornando-se mais úmidas e outras mais secas. Um efeito estufa mais forte vai aquecer os oceanos e derreter parcialmente geleiras, e, consequentemente, provocar aumento do nível do mar. A água do oceano também se expandirá ao aquecer, contribuindo para a elevação do mar. Enquanto isso, algumas culturas e plantas que ocorrem naturalmente nos diversos ecossistemas podem responder favoravelmente ao aumento do CO2, crescendo com mais vigor e utilizando a água de forma mais eficiente. Ao mesmo tempo, as temperaturas mais elevadas e mudanças nos padrões climáticos podem alterar as áreas onde as culturas crescem melhor e afetam a composição das comunidades de plantas naturais. No seu quarto relatório de avaliação, o painel intergovernamental sobre mudança climática concluiu que há uma probabilidade de mais de 90% de que as atividades humanas ao longo dos últimos 250 anos aqueceram nosso planeta. As atividades industriais elevaram os níveis de dióxido de carbono atmosférico de 280 partes por milhão a 379 partes por milhão nos últimos 150 anos. Será que as mudanças climáticas não são mudanças na produção de energia do Sol? De fato, estudos mostram que a variabilidade solar tem desempenhado um papel em mudanças climáticas do passado. Por exemplo, é provável que uma diminuição da atividade solar possa ter desencadeado uma pequena era do gelo entre aproximadamente 1650 e 1850, quando a Groenlândia foi amplamente cortada por gelo de 1410 para a década de 1720. Porém, o aquecimento global não pode ser explicado por mudanças na atividade solar. Desde 1750, o valor médio da energia que vem do Sol ou se manteve constante ou aumentou ligeiramente. Considerando que o aquecimento seja causado por maior atividade solar, os cientistas esperariam encontrar temperaturas mais quentes em todas as camadas da atmosfera. Em vez disso, eles têm observado um resfriamento na atmosfera superior e um aquecimento nas partes mais baixas da atmosfera. Isso ocorre porque gases de efeito estufa retêm um calor na atmosfera inferior. Em 1988, a Organização Meteorológica Mundial e o Programa Ambiental das Nações Unidas estabeleceram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. As avaliações do IPCC foram definidas como a base científica das negociações internacionais e, ao mesmo tempo, proporcionar ideias inovadoras para, por exemplo, a gestão do risco de eventos extremos e desastres. Em 1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabelece o Comitê Intergovernamental de Negociação para a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima. O INC realizou 5 sessões, onde mais de 150 estados discutiram compromissos vinculativos, metas e calendários para as reduções de emissões, mecanismos financeiros, transferência de tecnologia e responsabilidades dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Em 1992, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima abre para assinatura na Rio 92, intimando os países a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adaptar-se às mudanças climáticas. A UNFCCC tem duas convenções irmãs, a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica e a Convenção de Combate à Desertificação. Em 1997, a terceira Conferência das Partes alcança um marco histórico com a adoção do Protocolo de Quioto, o primeiro tratado mundial para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Em 2001, um grande avanço é conseguido na segunda parte da sexta Conferência das Partes da reunião em Bonn. Os governos chegaram a um acordo político abrangente sobre os padrões operacionais para o Protocolo de Quioto de 1997. Em 2005, um acontecimento histórico, a Rússia finalmente ratificou o Protocolo de Quioto, selando sua entrada com vigor. Em 2008, o mecanismo do Protocolo de Quioto Implementação Conjunta começa. Isso permite que um país com uma redução de emissões ou compromisso de limitação ganhe unidade de redução de emissões a partir de um projeto de remoção de redução de emissão ou emissão em outro país com compromisso.
Após essa aula, tente responder essas perguntas. O que é o efeito estufa e qual é a sua ligação com o aquecimento global? Quais os gases responsáveis por tal efeito? Diga algumas atividades humanas impactuantes no aquecimento global. Esta aula possui fins meramente educativos e não visam um lucro.